Muitos que estão na jornada do autoconhecimento conhecem o Ho'oponopono. E para agir sobre uma situação indesejável em sua vida, disseram as 4 frases que são expressão do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. E aí, quando a pessoa diz as 4 frases, o que acontece? Ela começa a prestar atenção se as frases funcionaram, ou seja, se a situação mudou, se o sentimento passou, se ela está livre. Quem nunca se perguntou: quantas vezes eu preciso dizer as frases até me sentir melhor? Ou quantas vezes eu preciso dizer as frases até que o problema desapareça? Então eu lhe pergunto, você acha que o Ho'oponopono seria assim uma solução imediata para nos livrarmos de alguma coisa ou para alterar alguma situação? Eu te convido neste vídeo para contemplar uma outra perspectiva sobre o Ho'oponopono. Se nós usamos o Ho'oponopono para nos livrar de um sentimento, para controlar uma situação, para controlar o comportamento de alguém, para manipular os nossos próprios sentimentos ou os sentimentos de alguém, isso não é a limpeza como ensina o Ho'oponopono. Abordar uma situação a partir do nível da situação fica sendo uma manobra para tentarmos consertar algo ao nível da mente. E é exatamente esta tentativa de conserto que mantém o problema vivo, porque além de estarmos agindo ao nível da situação, ou seja, ao nível do reflexo, no espelho, tudo o que queremos consertar neste nível, nós o intensificamos em seu desconcerto. Vamos analisar a palavra Ho'oponopono. Em havaiano, que estou estudando, Ho significa ação, o ato de. E pono significa corrigir. Muitas pessoas acabam achando que Ho'oponopono significa, então, o ato de correção de uma situação, o que não é. A correção, nesse caso do Ho'oponopono, quer dizer ajuste de percepção. Não é ajuste da situação, porque a situação está ao nível do reflexo no espelho, ou seja, a situação é o reflexo da sua natureza interior de criador em algum nível. Assim, qualquer que seja a situação, ela não precisa ser ajustada, ela é um reflexo de uma lente mal focada que precisa ser reajustada, precisa ser Ho'oponopono, como se diz em havaiano. Assim, com o Ho'oponopono, nós temos a chance de nos ver como Criador e a criatura que somos simultaneamente e ajustarmos a nossa percepção para o ponto de vista do Criador e não da criatura. Para explicar isso melhor, imagine que você seja o ator de uma cena que você mesmo criou. E ao mesmo tempo, você a dirige, você a filma com a sua câmera e você atua como personagem. Para alterar o comportamento do personagem, você precisa falar com o autor, o criador, ou seja, você precisa mudar de nível. O ator não muda a cena, ele realiza o script que o criador criou. E você é o criador. Então,
A grande contribuição do Ho'oponopono para a humanidade é o nosso desenvolvimento paulatino de uma nova perspectiva em relação à maneira pela qual vemos uma situação e como nos relacionamos com ela. Não se trata de mudar o que está lá fora, ao nível do espelho, ao nível do personagem. A base do Ho'oponopono é o ajuste do foco, que fica borrado pelas memórias, ou seja, pelo programa condicionante que temos. A base da prática é o retorno, um retorno à presença, ao amor, à abundância, à paz, à tranquilidade, à perspectiva maior do Criador. E isso é um trabalho interno. A maioria das pessoas encara o Ho'oponopono como uma prece mágica para afastar problemas, pensamentos desagradáveis, emoções e crenças limitantes. O Ho'oponopono nessa perspectiva seria como um refrão poético de frases que por um momento nos acalmam, porém esta calma não permanece. Daí as pessoas se engancham na mente com 108 repetições ou 1108. E quando irão terminar? A mente humana tem uma capacidade de reprodução infinita. As palavras do Ho'oponopono por si não nos transformam. A assunção do que as palavras propõem é o nosso grande propósito. Você pode dizer eu te amo 1000 vezes por dia, mas se o seu sistema nervoso, o seu corpo emocional, que é a sua criança interior, ainda estiverem ancorados na tristeza, no ressentimento, na vergonha ou na culpa, haja saliva para ficar repetindo as frases. E sem vencimento. A transformação não acontece quando ouvimos uma verdade. A transformação acontece quando nos tornamos um ouvinte diferente, um observador diferente, ou seja, um ouvinte e um observador sem julgamentos. É assim que a relação que temos com o que sentimos, com o que pensamos, com o que vemos, pode nos mudar em nossa essência. É assim que mudamos o nosso nível de percepção. A nossa mente e o nosso ego adoram histórias que mostrem o antes e depois, bem detalhadamente. Mas a verdadeira transformação da vida não leva 15 segundos, ou 15 dias, ou 15 meses. A transformação acontece quando nos tornamos totalmente presentes e nos elevamos frente ao momento que nos chama para ajustarmos o nosso foco. Nos elevamos mudando de nível, ajustando a nossa perspectiva àquela do Criador. Não nos curamos tentando nos livrar do que dói. Nós nos curamos quando paramos de nos ver como a pessoa machucada, quando ajustamos o nosso foco para sentir quem somos realmente em nível maior, além das identificações. Nos curamos quando paramos de nos identificar como vítimas. Nos curamos quando nos tornamos aquele espaço que vê, que acolhe, que ama, que aprecia, sem julgamento, no amor e paz expansivos. Uma única repetição das frases expressas genuinamente, sem julgamento, pode ajustar o nosso nível muito mais do que 1000 frases repetidas, imersas na contração da atenção. É a presença que transforma, é a consciência que muda o jogo, que ajusta o foco. É a clareza da visão, da percepção, que faz toda a diferença. O que faz a diferença no Ho'oponopono não é a quantidade, mas a qualidade da expressão com consciência, juntamente à energia de vida. O que faz a diferença no Ho'oponopono não é o esforço, o sacrifício, mas a disposição de ver e amar o que existe com o coração aberto.
Isso é limpeza, de acordo com o Ho'oponopono. Ho'oponopono não é feito para apagarmos sentimentos. Ho'oponopono não é uma prática feita por pessoas espiritualizadas que propõem o deixa pra lá nas situações difíceis para não criarem mais problemas. O Ho'oponopono nos convida a nos abrirmos completamente, não para ignorarmos, mas para desfazermos silenciosamente um borrão no reflexo, ajustando o nosso foco à sabedoria de que somos eternos. A questão primordial é esta: nossos corpos, nossas situações, nossos relacionamentos são meros reflexos do que guardamos em nossas mentes. Então, se você deseja que algo mude no seu exterior, você precisa primeiro transformar a forma como se relaciona com o que está aqui dentro, ou seja, com as suas memórias, com o seu passado, isto é, com os seus condicionamentos. A transformação começa quando você percebe de forma inocente, ou seja, sem julgamento, que o mundo está lhe mostrando o conteúdo da sua mente. Podemos pensar em nossa mente como sendo um projetor. O que você vê lá fora, aquele término doloroso, aquele medo em relação às finanças, aquele chefe autoritário, aquele parceiro difícil que acende aquela sua voz interior que lhe diz, lá no fundo, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente. Essa tem sido a nossa trilha sonora, aquela memória sendo reproduzida dentro de nós, infinitamente. O Ho'oponopono não quer consertar o filme, nem mudar o disco. O Ho'oponopono propõe a limpeza da lente, o ajuste do foco, o ajuste do nível. Você não vai apagar a cena que dói. Você, com calma, retorna a parte de si que se lembra que você nunca esteve separado da paz. As imagens na cena mudarão naturalmente quando você limpar a sua lente, quando você ajustar o seu foco para o nível do Criador. Dito de outra forma, com o Ho'oponopono, o nosso intuito não é o de consertar o filme, ou mesmo consertar os nossos pensamentos, sentimentos ou crenças. A própria crença de que os nossos pensamentos precisam ser consertados faz parte da ilusão. No momento em que você tenta analisar os seus pensamentos ou se livrar deles, você os torna mais reais, você lhes dá mais peso, mais realidade, mais importância. E é por isso que o Ho'oponopono não é uma ferramenta para consertar, controlar ou manipular alguma situação externa ou interna. O Ho'oponopono é uma forma de ser criador no mundo. É lembrar-se do seu verdadeiro eu, que é livre, claro e grandioso. É uma postura esclarecida em relação aos nossos pensamentos, a vergonha que sentimos, a nossa dor, a nossa culpa. É aquele ser maior, impávido, que é presença. É o Criador que diz, eu vejo você, dor. Eu lhe acolho, experiência humana. Assumo a responsabilidade pela sua existência. Me desculpe, alma cua, por favor me perdoe por estar usando a lente borrada da memória e dos condicionamentos. Eu assumo. Então o meu convite é para olharmos as memórias ou condicionamentos com os olhos da inocência e do amor, deixando a limpeza acontecer com o suave ajuste do foco, deixando de lado a vergonha, a culpa, a ideia de que algo está errado conosco e olhando para o que nos surge com amor, com compreensão, com curiosidade, com inocência, com presença, sem julgamento. Muitas pessoas dizem,
Tentei limpar este relacionamento com o Ho'oponopono, mas não deu certo. Eu limpo a minha ansiedade, mas ela ainda está lá. Tratamos esta limpeza como uma operação que tem que ter uma resposta, como o envio de um e-mail. Você clica em enviar e espera a resposta. Mas se a sua paz depende da mudança da outra pessoa, isso não é paz, é liberdade condicional. Se a sua sensação de segurança depende que o mundo seja de uma certa maneira, você ainda não se lembrou que você não é a vítima da vida. Você é o criador e a criatura da sua experiência. O Ho'oponopono tem a ver com o ser real. Não é uma questão de fingir uma paz ilusória. O Ho'oponopono é a presença, é a devoção, porque a qualidade da devoção é o que ajusta o nosso foco. Então, o limpar do Ho'oponopono age como o regar de uma semente. Você não grita com a semente no dia seguinte do plantio, por ela não ter ainda florescido. Você não fica desenterrando a semente para verificar se ela já criou raízes. Você confia no processo, porque a qualidade da confiança é o que muda, é o que transforma. O que muda não está lá fora, mas aqui dentro, na forma como nos relacionamos com a vida e como a vemos, na forma como nos desapegamos de um resultado, na confiança em nós mesmos enquanto seres grandiosos que somos. O Ho'oponopono não serve como ferramenta para nos livrarmos de sentimentos ou para assumirmos culpas. Serve para nos libertar do significado que adicionamos a esses sentimentos. Os significados espelham a percepção, o ponto de vista, a lente através da qual estamos percebendo ou criando continuamente a assim chamada realidade externa, que nada mais é do que o nosso reflexo no campo quântico. Geralmente a gente pensa, estou triste, então tem algo errado comigo. Não. A tristeza é só uma onda de movimento de energia. Não quer dizer que estamos com algum problema. Ela mostra que algo está surgindo, pedindo para ser amado, para ser abraçado. Estamos constantemente sendo treinados a colocarmos barreiras em torno de nossas emoções e pensamentos ou a questioná-los para os corrigir. E acreditamos que se estivermos sentindo alguma dor emocional é porque não fizemos direito o nosso trabalho de cura. E assim seguimos no mundo, resistindo, analisando, controlando, consertando, tentando afastar o que achamos que não nos serve. Mas no momento em que você julga um sentimento, você o aprisiona. Porque o sentimento que é julgado se cristaliza e se fecha em seu corpo como uma memória que é ativada repetidamente. E é por isso que o Ho'oponopono não é um mantra, como muitas pessoas pensam, mas é uma forma de ser, uma forma de se colocar nesta dimensão como criador e criatura, relacionando-se com a sua responsabilidade e soberania, com tudo aquilo que surge em você e que aparece em sua experiência. Quando você para de tentar consertar o sentimento ou cessa de desejar que ele vá embora, você começa a realmente senti-lo e pode incorporá-lo como a sua parte humana, como a parte humana do Criador que é você. E quando você sente o que está lhe surgindo sem resistência, sem julgamento, aquilo se liberta, porque a maior parte do que chamamos de dor é, na verdade, o medo de sentir a dor, o medo de sentir a tristeza, o pesar. E o medo é uma percepção que age como um filtro que cristaliza uma emoção em memória, reforçando um condicionamento. E a memória é o que fica grudado em seu campo como um eterno GIF,
pois na sua mente você ainda acredita ser vítima do que sente. Mas você não é a vítima. Você não é o que lhe aparece. Você é a presença maior. Você é a luz que sabe amar, que pode acolher, que sabe abraçar. Então, quando a tristeza vier, diga: eu te vejo, eu te acolho. Não porque concordo com você, mas simplesmente porque eu sou o amor. E essa é a minha qualidade, é aloha. Então, por que não ser aloha, especialmente consigo mesmo? Assim, da próxima vez que você tentar limpar as memórias para se livrar de algo, pare e se pergunte: e se esse sentimento for a minha criança interior, aquela minha porção que viveu todas as minhas experiências de vida na Terra e além, que está pedindo para ser abraçada, amada, compreendida, apreciada? E se esse sentimento for apenas uma memória ainda não inundada de amor, que está vindo à tona para que possa ser reconhecida e libertada? E se eu não precisar descobrir nada, mas simplesmente estar com isso que está vindo de uma nova maneira, respirando a luz que eu sou e irradiando-a? A visão mais atual do Ho'oponopono entende que limpar não é um truque, não é um produto a ser aplicado a uma situação para mudá-la. O Ho'oponopono é o retorno à verdade, o retorno à parte maior de você, que não precisa ser consertada, que não precisa controlar nada, mas apenas lembrar. Portanto, o Ho'oponopono não é uma solução rápida, é muito além disso. É o movimento do grande retorno à porção maior de si, que nunca foi quebrada, que nunca se separou e que é o amor puro, e que é o seu verdadeiro eu. E quando não há divisão interior, a inteligência maior pura flui, o amor flui, a inspiração flui. Você não precisa limpar a partir da mente, recitando as frases a partir da dimensão que cria e reforça o problema. Você só precisa voltar para casa, que fica em outro nível, para se lembrar, para ajustar a lente da percepção à mais alta definição, que é a definição divina, como Deus vê o mundo. E a partir desse lugar, que é amor, em presença, o que acontece? O amor acontece. O amor cura. O amor transforma, restaura, acolhe tudo e todos. Estamos em casa e aqui não existe pressa. Gratidão por estar aqui e gratidão por se lembrar.